beber, tomar banho, enfim, qualquer coisa, você alivia o sofrimento desagradável. Isso é o princípio número 1 do cuidado com a gente, que é alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Não importa que sintoma. Se a minha unha encravada está doendo, alivia, se encrava a unha, cuidado paliativo naquela situação. Afirmar a vida, realçar, reforçar, propagandear, defender a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Um processo normal da vida. Né? Se bem que existe um contingente da tecnociência da atualidade que tem uma inspiração de Fausto do Goethe, que é fazer parceria com o diabo para viver eternamente. Né? Isso é uma coisa da sociologia da técnica que aqui a gente pode discutir outra hora. Não acelerar nem adiar a morte. A morte é um fato natural da vida, então por que eu vou acelerar a morte? Eu vou retardar essa morte. Não posso. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado do paciente. Se o coitado doente, sei lá, o meu doentinho, ele é um bandista, o quarto dele é aberto a qualquer hora do dia ou da noite. Nos cuidados paliativos não tem horário pré-estabelecido, o horário quem diz é o doente. Eu quero receber agora e agora. Ponto. O quarto dele é de livre acesso à crença dele. Se ele quiser fazer um culto lá dentro, faça. É aberto, é aceito, é respeitado. É respeitar a autonomia do doente. Quem determina não sou eu, médico, nem o diretor do hospital, nem o enfermeiro, nem ninguém. Quem manda é o doente. Aliás, eu sempre questionava com meus alunos na UNIP. O médico nunca basta a si mesmo. E é isso? Ele não existe pelo fato de ser médico. Ele só existe pelo fato de existirem pessoas que ficam doentes. E eu colocava, para que existe cadeira? Porque nós precisamos sentar. Se eu não precisasse sentar, não precisava de cadeira. E se não precisar de cadeira, não precisa de carpinteiro, marceneiro, madeireiro. Para que eu preciso deles? Eu não sento. Se eu não adoecesse, para que eu ia precisar de médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, psicólogo? Para nada. Então nós só prestamos, nós só existimos, nós profissionais, todos só existimos porque as pessoas adoecem. Por essa razão nós existimos como profissionais. E é preciso compreender isso na lida diária, no manejo do doente, no seu dia. E esse respeito inclui psicológico e espiritual. Ele não pode ser desrespeitado sob nenhuma hipótese. Oferecer um sistema de suporte possibilita ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. E existe o PPS, que a gente vai ver lá na frente, que você vai anotando todo dia, ou uma vez por semana, a evolução negativa ou evolução positiva desse doente. E você sabe se ele está aproximando da morte ou distanciando da morte. Cuidando, observando e acompanhando cada sintoma, cada sinal que ele manifesta no seu corpo. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente em luto. A família faz parte. A unidade de cuidado, em cuidados paliativos, é o doente e a sua família. Nunca só o doente. Nunca. Oferecer abordagem multifuncional para focar as necessidades do paciente e seus familiares, incluindo o acompanhamento no luto. Multifuncional. Cada detalhe, cada necessidade. A primeira delas, quando um profissional de saúde que vai cuidar daquele doente no cuidado paliativo, percebe que ele está almoçando, ele volta e não entra. Ele não entra. Ele está no momento de almoço. Eu preciso respeitar esse momento. Se ele está no banho, eu volto depois. Eu não posso interromper o que ele está fazendo para eu examiná-lo, eu medicá-lo. E outra coisa importante, todos têm que falar o nome do doente, o nome do familiar. Aquele doente aquele câncer de mama, ou aquele... Não.
seu Antônio, quarto número 3, acompanhado pela sua irmã, Dona Tereza, todos, da diretora do hospital até a faxineira. Tem que respeitar a identidade do doente. Acompanhamento no luto. O que é luto? Luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Geralmente pela morte de outro ser. Quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, animal, fase da vida, status social, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em cultura distinta. Entende-se por luto não somente a reação vivenciada diante da morte ou perda de um ser amado, mas também as manifestações ocorridas em outras perdas, como separações familiares, de amigos, conjugados, lembrança de valores emocionais, como mudança de casa, do país, remete ao processo do luto. Frente à instalação desta perda significativa, o luto é visto como um processo mental, se designa o luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Diz-se que, em cuidado paliativo, não é oferecer dias à vida, mas oferecer vida aos dias que restam. Então, enfatizar este dia de vida com muita qualidade é a essência do cuidado. Iniciar o mais precocemente possível o cuidado. Aqui, cuidado que foi tirado do texto, e eu não chamo cuidador paliativo. Eu coloco na minha tese que cuidado paliativo obrigatoriamente precisa ser cultural. Por quê? Porque não é um único cuidado. É um conjunto de cuidados de várias naturezas, desde cuidado com a doença, cuidado com a dor, cuidado com o familiar, cuidado com o aspecto psicológico, emocional, afetivo, religioso, etc. Então, é cuidados, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia, etc. Controlar as situações clínicas estressantes. Exemplo simples de controle de situação estressante. Nas enfermarias de cuidado paliativo se utiliza lençol azul forte, azul real. Por quê? Porque se for branco, uma hemorragia pequena provoca um escândalo, um tormento na família do doente. Porque uma gota de sangue no lençol branco parece que você perdeu meio litro. No lençol azul escuro, aparece uma coisa molhada. Um pano, uma água, sangue, qualquer coisa, urina, fica da mesma cor. E a família não assusta, nem o doente se assusta, molhou. Molhou. Mas se fosse lençol branco, situações clínicas estressantes. Se for um lençol branco, aquela desespero, está morrendo de hemorragia, não sei o quê. E assim não. Parece bobagem, mas é exatamente isso. Controlar situações clínicas estressantes, um pequeno detalhe. E aqui a gente vai para outra questão coligada e inerente ao cuidado paliativo. Hóspice. O termo define uma espécie de abrigo, começou lá no século V, que era cuidar de viajantes originários da África, da Ásia, que eram esse povo que está atravessando o Mediterrâneo agora, já fazia isso naquela época, né? Fugindo da miséria, da fome, da dor, da tortura, da degola do Estado Islâmico, enfim. Hóspice é a origem do estudo. Cuidado hóspice ter utilizado para estabelecer uma vinculação entre este modelo assistencial, modelo de cuidado paliativo, e unidades hospitalares específicas, onde existe uma proposta de 5 pesquisas tentando legitimar esse movimento tradicional de saber fazer médico. Floriani, Ciro Floriani, é um doutor em bioética da Fundação João Cruz, no Rio, com quem a gente teve alguns debates meio acalorados, ao vivo e pela internet, porque ele não concorda muito quando eu falo que cuidado paliativo é
um caminho para se chegar ao cuidado original, que é aquela proposta de superação de vulnerabilidade. Mas o Ciro é uma outra forma de pensar, e a gente continua amigo e continua discutindo sobre essa questão. E quando eu encontro alguma novidade em termos de cuidado ótimo, eu mando para ele. É preciso deixar bem claro que o hóspice não existe para ajudar as pessoas a morrerem, essa é clara, mas para ajudar essas mesmas pessoas que estão morrendo a terminar seus dias de vida com melhor qualidade de vida. Isso é o ponto mais importante. Futilidade terapêutica. Na língua espanhola, encarniçamento terapêutico. Né? E aqui no português existe o encarniçamento terapêutico. Medida cuja adoção pode prolongar o sofrimento e mesmo a morte, não sendo efetivo. Se não é efetivo, para que eu vou fazer? Mas existem outras razões que fazem as pessoas fazerem. Para corrigir ou melhorar as condições que ameaçam a vida. São procedimentos diagnósticos terapêuticos inadequados e inúteis diante da situação evolutiva e irreversível da doença que podem causar sofrimento adicional ao doente e família. Especialmente um sofrimento de natureza econômica e financeira. Né? É muito comum você prolongar o cara na UTI por mais uma semana porque vai ter mais 5 vezes 10 e vai para. É uma crítica que eu faço, fiz na minha tese, na minha dissertação de mestrado, quando trabalhei com UTI. Cuidados ao fim da vida. Cuidado prestado à paciente em fase aguda de intenso sofrimento, na evolução final de uma doença crônica terminal em período que não pode preceder horas ou dias ou horas. Então, detalhando essa preocupação com prestar serviço a quem sofre. Critério de como que eu vou colocar ou incluir alguém em cuidado paliativo do ponto de vista formal. Deve iniciar o mais precocemente possível, de preferência a partir do diagnóstico de uma doença potencialmente letal. Potencialmente, eu não falei letal. Vou dar só o nome dela de saúde. O recomendável é que todos os serviços que se propõem a atender pacientes passivos de inclusão estejam preparados para o cuidado paliativo. E aqui louvamos a atitude, a conduta do grupo que comanda o Hospital do Câncer de Mato Grosso, que está se esforçando ao máximo para fazer isso aqui. Com toda a dificuldade possível, como eu tentando tirar leite de pedra, mas consegue. Quando se quer, se consegue. Isso possibilita a qualquer momento uma ação ou intervenção paliativa de acordo com a necessidade do doente. O ser, a figura central, é o doente. Deve existir hospitais gerais de grande porte onde se tratam câncer, AIDS, idosos, etc. Direito à autonomia do doente. Quando o tratamento paliativo se torna preponderante, o doente se está comparando em múltiplas necessidades. Esta questão da múltipla necessidade é fundamental pensar o que são múltiplas necessidades. Desde o tratamento da sua doença, há acesso ao medicamento, ao exame, ao padecimento da família e vai por aí afora. Lá, os pacientes internados que têm familiar que trabalha e que é o único que acompanha no hospital, a direção do hospital fornece um documento, um atestado, para conseguir licença no trabalho para poder continuar cuidando. Isso faz parte de uma prática rotineira. Tem que ser portador de enfermidade avançada e progressiva. Poucas possibilidades de resposta terapêutica curativa. São casos de indicação. Evolução clínica oscilante, caracterizada pelo surgimento de várias crises de necessidade, que é situação de evolução clínica oscilante. Hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim, depois de amanhã eu estou pior, aí eu melhoro. Cada dia aparece uma coisa nova. Ontem eu tinha dor na perna, hoje eu tenho dor no ombro, amanhã eu tenho dor no peito, e vai por aí afora. Esse sintoma oscila. Grande impacto emocional para o doente e sua família. Quando você chega para o doente e fala assim, você vai ficar assim, né? Doente incurável. Eu brinco muito com o meu